Bom dia, irmãos. Vamos começar o nosso culto hoje com uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, aqui na Tua presença, Pai, nós queremos te agradecer por todas as Tuas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue nos abençoando e nos guardando, ó Pai, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Te pedimos essa manhã para que nós possamos louvar o Teu santo nome, adorar o Teu santo nome em espírito e em verdade, e que o Senhor seja magnificado sobre todas as coisas. Abençoe os irmãos que ainda não chegaram, que possam se conduzir, ó Pai, a estar conosco, aqueles que já estão, que juntos possamos louvar a Ti, ó Pai, e dar o nosso melhor para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento, vamos cantar o hino ao Deus de Abrão. Amém? Vamos cantar também o hino de número 1 do Voz de Melodia e hino de louvor. Nele
Irmãos, vamos falar o versículo do mês? Vamos falar todos juntos? Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Amém? Romanos 8:34. Eu errei, esqueci dessa parte, né? Irmãos, alguém gostaria de tentar falar ele completo hoje pela manhã? Alguém já decorou? Esse mês a gente está um pouquinho mais fraco, né? Tá certo. Então, hoje à noite a gente faz o propósito de falarmos com ele desligado, tá bom? Ou com a tela desligada. Vou falar um pouquinho mais alto. Todos sejam bem-vindos. Nós temos alguns avisos para os irmãos. Não vamos esquecer do nosso culto hoje à noite, que é o culto de adoração às 19h30, e também o nosso culto de quarta-feira. São os cultos às 19h30 também. São os nossos cultos que a gente diz regulares, né, da igreja. Então nós temos domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira. Porém, nós temos algumas outras programações nas próximas semanas que a gente gostaria de trazer para os irmãos. Para as irmãs, nós temos dia 1º de maio de 2025, né? Daqui a um mês e meio, elas terão das 8 às 16, o encontro regional de mulheres em Uberlândia, que diz, refletindo Cristo no cotidiano, um desafio para os dias atuais. Né? Então é importantíssimo as irmãs participarem. Por que motivo? Olha, quando nós nos juntamos, quando nós estamos só na igreja local, nós nos fortificamos uns com os outros, vamos ficando firmes, vamos crescendo. Quando nós juntamos com os irmãos das outras igrejas que têm a mesma visão que nós, isso fortalece o nosso coração. Porque sabe por quê? Porque a gente não fica pensando que estamos trabalhando sozinhos. Nós estamos trabalhando junto com o povo de Deus. Então, é importantíssimo que as irmãs participem desses eventos, tá bom? O valor da inscrição agora já está no segundo lote, é R$90 até o dia 10/4, não é isso, irmã? Então, as irmãs ainda têm aí um prazo para poder fazer a inscrição. Então, eu faço um apelo às irmãs da nossa igreja, vamos participar, tá bom? E aí eu vou falar sobre a gente. A da Fran já está acertada desde o mês passado, né, irmã? Justamente que eu falei, vai participar, né? Então, maridos, é responsabilidade de vocês colocar isso na mente da esposa, ó, tem que participar, tá bom? Também temos a nossa conferência de aniversário, que vai ser do dia 18 ao dia 20, vai começar na sexta-feira e vai terminar, 18 a... É 20, né? Acho que só errou a data ali, colocou 21, né? Mas 18 a 20, que vai ser da sexta a domingo, tá bom? Na sexta e no sábado vai ser às 19h30, no domingo de manhã às 9 horas, à noite às 19h30. Quem vai ser o preletor vai ser o pastor Bill, né? Ele vai trazer a igreja por quem Cristo morreu. Então vamos orar. Olha o tema que diz, a igreja por quem Cristo morreu. Ou seja, a gente não está fazendo algo em vão. É o que? É para a glória de Deus, para que pessoas conheçam o Evangelho. Então vamos orar para que pessoas possam vir. Vamos convidar amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas da escola. Vamos convidar todos a participarem para ouvir a palavra de Deus nesses dias. Tá bom? Agora, no dia 22, nós temos aí o intercâmbio dos jovens da nossa igreja com a igreja do Calvário, tá bom? Então vai ser no dia 22, semana que vem, às 19h30. Então, jovens participar. Vai ser uma junção aí do Joca, que é da Juventude do Calvário, Talmidim, que são os jovens da nossa igreja, e o Talmitins, que são os adolescentes da nossa igreja. Então, vamos participar, vamos nos organizar para irmos todos lá para o intercâmbio com a igreja do Calvário. Irmãos, mais no dia 5 de abril, daqui a 3 semanas, nós teremos um encontro de homens, né? Já falava com o pastor, os homens daqui da igreja, né, pastor? Irão lá para a igreja Emanuel, a igreja que nós fomos ontem. Lá nós vamos ter um encontro de homens. Ia ser um encontro de homens, ia ser aqui, né? Na igreja, mas não vai ser aqui, será lá na igreja do Emanuel, na igreja Emanuel, da qual nós fomos ontem. Eu serei o preletor lá e o nosso tema vai ser sacerdotes do lar. A importância do homem ser verdadeiramente homem cristão, tá bom? No dia 29
Hoje foram vários avisos, né? No dia 29 de março, nós vamos ter o Confra Jovens, que vai ser na Igreja Batista da Paz, do pastor Luizinho. Então, vamos orar. Nós gostamos demais do tempo que foi feito aqui na nossa igreja. Os jovens saíram daqui conversando até hoje. A gente tem conversado com alguns jovens nos grupos e tudo. Então, todos se animaram bastante. Então, vamos animar os nossos jovens também. Aí é responsabilidade de um projeto que nós estamos aqui na igreja, que são os pais de oração. Então, olha, os filhos de oração precisam ser animados pelos pais de oração. Então, pais de oração, fiquem firmes, chamem os seus filhos de oração e vamos incentivar essa juventude a participar, tá bom? Enquanto nós estamos cantando, irmãos, nós vamos agora trazer os dízimos e ofertas. Está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9, que nós estamos utilizando como texto, que diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Nós sabemos que é a nossa responsabilidade como igreja, né, contribuir para a continuidade da obra. Não que Deus precise de nós, mas na verdade é um agradecimento que nós fazemos a Deus quando devolvemos uma parte dos nossos bens a Ele. Enquanto os irmãos fazem a contribuição dos dízimos e ofertas, tanto no gasofilácio quanto no QR Code ou no grupo da igreja, vamos ficar em pé e nós vamos cantar um hino, Nosso Deus, o cântico Nosso Deus é Soberano. Após o cântico, eu vou pedir que a irmã Antonieta faça uma oração agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Então, aqueles que puderem ficar em pé, vamos cantar Nosso Deus é Soberano.
Amém. Irmãos, ainda de pé, vamos ler o texto de Salmo 135, de 1 a 3. Vamos fazer uma leitura uníssona, tá bom? Leiamos todos? Todos juntos. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Amém, irmãos? Podeis sentar nesse momento. Nós vamos cantar o último hino. Será o hino do mês, será o hino de número 100 do Voz de Melodia, será exaltado. Amém? Irmãos, nesse momento eu gostaria de convidar o pastor Bill, que nos trará a palavra do Senhor. Então, vamos prestar bastante atenção, vamos deixar a palavra de Deus fazer efeito no nosso coração. Amém, bom dia a todos. Ih, mas parece desanimado, ué. Quem foi? Bom dia a todos. Melhorou. Talvez não acordou ainda, o problema, não é? Amém. Abre as suas Bíblias hoje em Mateus, capítulo 5. Eu gostei do anúncio sobre abril. Sabe que eu já terminei de arrumar as mensagens para abril? Oh, mas é uma bênção. Não é que eu serei uma bênção, mas as mensagens, realmente Deus vai nos abençoar. E já estamos orando, eu espero que você está orando. A gente, conferência ontem à noite, a mensagem foi boa e tudo. Eu fiquei
impressionado que ontem de manhã eu já orei a Deus, falei: Deus, abençoe o preletor, unge ele e use ele para entregar a mensagem. E não somente isso, mas abrir o coração de cada pessoa para que a mensagem vai alcançar onde precisa ir. Então, a igreja que ama, cuida, e quem cuida, ama. Então, deu para pegar o princípio, não é? Tantas vezes que respeitou, e nós temos que amar como? Como o Senhor Jesus Cristo amou o mundo. Então, foi bom. A mensagem boa é a mensagem que o povo vai lembrando o tema principal, tá? Então, vamos ficar em pé, vamos ler Mateus 5, versos 13, quer dizer, 13º. Você desligou? Eu nem senti a diferença. No meio? Agora posso. Pode baixar um pouco. Eu nem senti que estava desligado. Estava me ouvindo, dona Suzana? Entendeu? Muito rápido. Ainda está bem nada. Amém. Vou esperar um pouco. Agora deu. Posso falar mais alto? Tá bom. Então, Mateus, capítulo 5. E vamos ler eu coloquei Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, vamos ler versos 13 a 16. Isso. Vós sois o sal da terra. E se o sal foi insípido, com que se há de salgar? Para que nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisada pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a cadeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Precioso Pai, de novo, pedimos que o Senhor possa ungir o teu servo, que a tua palavra possa ser bem explicada, e o Espírito Santo vai abrir os nossos corações, para que possamos realmente ser sal e luz, que vai servir para o teu reino. Seja glorificado o teu nome, exaltado o teu trono, e a tua palavra colocada nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Pode sentar-se. Nós sabemos o contexto de capítulo 5, é o sermão da montanha, e o primeiro versículo fala: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, e aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, e tem a leitura que nós acabamos de ler. Então pensa bem, o ambiente. Eu não posso imaginar, hoje em dia tem de ter microfone, tem vídeo e tudo, mas imagina, no campo livre, aberto e tudo, com multidão, e os discípulos do Senhor Jesus Cristo chegando pertinho, e aí ele começou a ensinar. E o que ele ensinou? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E sobre isso eu gostaria, agora na mensagem, na escola dominical, vamos tratar sobre luz, mas agora vamos tratar o tema: vós sois o sol.
o sal da terra, tá? Realmente o tema é sobre sendo um discípulo. Notamos que nessa pregação os discípulos chegaram pertinho do Senhor. Então, eu gostaria de destacar o tema da mensagem hoje, que você deve ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Vamos tratar o que é, o que faz e onde é que faça. O que é um discípulo, o que o discípulo deve fazer e onde ele deve fazê-lo. Essa que vamos tratar nessas escrituras. Primeiro, o que é um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Abre agora nas suas Bíblias em João 15, versos 1 a 8. Segura a mão aqui, vamos voltar para Mateus. Mas João 15, versos 1 a 8. A Bíblia diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vossas varas. Quem está em mim e eu nele, nesse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. E se vos estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, simplesmente, o que é um discípulo? Uma pessoa que está em Cristo, que já arrependeu-se do seu pecado e já colocou a sua confiança unicamente e totalmente no Senhor Jesus Cristo. Essa é onde a pessoa começa a ser um discípulo. Tem muitos religiosos lá fora hoje em dia que estão tentando ser discípulos de Deus sem conhecê-lo como seu único Salvador. Então, esse foi o problema dos fariseus. Eles queriam ser discípulos e queriam ter discípulos, mas nem estava ligado com a verdadeira videira. Então, eram religiosos, existiram que os outros fizessem certas coisas, mas não tinham poder, não tinham fruto. E nós soltamos, esta está em mim e em vós. E depois ele fala, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, o discípulo é uma pessoa que conhece o Senhor Jesus Cristo como Salvador e que produz fruto. Nós temos o pomar na estância. E o pomar ficou velho e tal, e realmente já tiramos umas árvores e plantamos outras, e as mudas que eu comprei não são muito boas. Então, não está crescendo como eu queria, mas mesmo assim, quando a árvore começa e dá um pouco fruto, a gente pega aquela primeira Y, onde primeiros ramos saem, geralmente é 2, então a gente corta 1 metro por cima, chão. Eu fiz isso uma vez lá na igreja, lá em Catalão, as árvores que estavam no quintal lá, e o povo fala, não, agora matou a árvore. Eu falei, não, vai ver. 2 anos vai dar tanto fruto que ninguém vai imaginar. E foi feito, dito e feito assim. E então, o discípulo que tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, que dá fruto, e muito fruto. E um discípulo quem, se não estiver dando bastante fruto, ele poda. Ele manda as provações e lições em nossa vida, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito,
Então ele poda, para que a gente dê mais fruto ainda. Continuando aqui em João, fala que a vara tem que ser ligada na árvore, ou seja, na videira. No verso 5, sem mim nada podeis fazer. Em verso 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Está vendo? Não tem Cristo como Salvador, você não é um discípulo, então a sua condenação é o quê? Ser lançado fora. E nós sabemos, através da palavra de Deus, essa quer dizer que a pessoa que não tem Cristo vai sofrer o eterno castigo no inferno. Mas queremos isso? Queremos? Queremos ou não? Não. Deus está querendo isso? Não. O inferno foi criado para quem? O diabo e seus anjos, e não para o homem. Mas o homem vai lá junto com o diabo e seus anjos por não arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Verso 8: nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Esse é o que é um discípulo. Tem que estar em Cristo, e ele tem que estar em você. Sem Cristo na sua vida, a pessoa não pode fazer nada que vai glorificar a Deus Pai. E sem Cristo na sua vida, será lançado fora para sofrer o eterno castigo. Este é os dois lados, de ser discípulo ou não ser discípulo. Mas onde é que o discípulo deve ser um discípulo? Voltando para Mateus capítulo 5, no verso 13, 13º versículo. Fala: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Tu és o sal da terra. Os discípulos são como sal, porque são preciosos. Hoje em dia, sal é uma coisa até barata. Você vai no supermercado e compra 1 quilo de sal, que vai muito tempo, compara com esse com um saco de açúcar, que vai pouco tempo. Não deve comer tanto açúcar. Não, mas mesmo assim é a verdade, não é? Tudo bem. Sal hoje em dia é uma coisa barata. Mas na época do Senhor Jesus Cristo, até eles pagaram o soldado com sal, porque era uma coisa que tinha muito valor, era precioso e tudo. Então, os soldados romanos às vezes eram pagos. Então, tem uma expressão em inglês que fala: you're not worth your salt. Você não vale nem o sal. Quer dizer o quê? Pensar no antigo, quando o sal tinha valor e foi um tipo de salário dado, falando que o seu serviço nem está merecendo o pagamento. Interessante, não é? Vocês são o sal da terra. Deixa eu me perguntar uma coisa. Essa vai apertar sem abraçar, tá? Você vale o seu sal no serviço que você faz para o Senhor? Você vale o sal, o pagamento. Lembrando que nós fomos comprados com quem? O precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. O seu serviço para o Senhor vale o sal? Vale o sangue do Senhor Jesus Cristo ou não? Olha, eu falo que essa vai apertar sem abraçar. Me apertou e muito. Eu quero valer o meu sal. o que Cristo pagou e tudo. Então, assim, os soldados romanos às vezes eram pagos com sal, dando origem à frase: vale o seu sal. Os discípulos são como sal porque têm influência preservadora. Eu pronunciei certo. Tudo bem. Primeiro é precioso, segundo é preservadora.
quantas pessoas já, quando na sua criação, não tinha talvez geladeira e com a carne salgou e tudo para preservar. Hoje em dia, agora na quaresma e tudo, vai no supermercado, você sente o cheiro de quê? Bacalhau, com aquele cheiro, não é? Mas é preservado com o quê? Com sal. Então, os cristãos devem ter uma influência preservadora em sua cultura. Os discípulos são como o sal porque adicionam sabor. Pensa bem, quantas pessoas já cozinharam alguma coisa? Homens também, não é? Usou sal? Tudo bem, vamos supor. As senhoras geralmente seguem uma receita, não é? Tudo bem, eu sei só com pipoca. Pipoca é meia xícara de milho e meia colher de sal. E depois muito manteiga, tá? Mas é uma medida. Se colocar demais, fica salgado. E Dona Suzana fala, mas tem muito sal. E não é? Se colocar pouco, fica com pouco sal. Eu falo, tem pouco sal. Mas se esse sal fica na despensa, ajudou alguma coisa? Vamos fazer um bolo e o sal ficou na despensa e não ficou no bolo. Fica bom? Vamos fazer um churrasco. O sal fica lá na despensa e não é colocado na carne. Fica bom? Não, nada fica bom, porque está na despensa. Pensa bem, você é sal da terra. Se você ficar na despensa e não vai para quem precisa de sal, precisa do sal, do Evangelho, na palavra de Deus, vale alguma coisa? Não vale, fica sem sal, ou sem salvação. Interessante, S-A-L e salvação, S-A-L-V-A, não é? Combina bem, não combina? Olha, nós somos o sal da terra. Nós temos de preservar o quê? Levando o Evangelho para o perdido, ajudando aquela pessoa a entender que Deus é santo, ela é perdida e a única maneira que eles podem ser reconciliados com Deus é através de arrependimento do pecado e a colocação da sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que levar a mensagem, temos que salgar. E aí vamos adicionar um pouco óleo no Espírito Santo, tá bem? Vamos orar. E tudo, para o povo pode aceitar Cristo. Mas como o sal na despensa não vai salgar nem o bolo, nem a pipoca, nem a carne, se você não sair da sua casa, do seu lugar, e falar de Cristo com os outros vão ficar sem sal, sem salvação, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o sal é para preservar, para dar sabor, e o cristão tem que ser uma coisa saborosa, ou seja, levando o sal para os perdidos. Mas se o sal perdeu o sabor, então não serve para nada. O sal deve manter a sua salinidade para que tenha algum valor. Quando não é bom, como o sal, é colocado, jogado fora. Lá nos Estados Unidos, e lugares onde cai muito neve e tem muito geada, eles jogam até sal nas ruas. E por isso você não queria comprar um carro do Nordeste, dos Estados Unidos, onde tem muito neve. Por quê? O sal corrói a ferragem do carro. Então o carro, pode ver, chama de carros felizes, porque eles estão andando na rua e as paralamas e tudo está fazendo assim, porque já soltou, ficou enferrujado e tudo, sem sabor, só joga fora. Já pensou quantas pessoas que dizem ser discípulos de Cristo
que ficam em casa, não saem da despensa para levar o Evangelho, são inúteis no reino de Deus. E eu acredito, é por isso que nossas igrejas ficam mais resumidas, menos pessoas e pessoas mais fracas, porque não estão mantendo a sua, como foi a palavra, não sendo salgado e levando o sabor para o mundo. Nós temos de entender hoje que o sal é uma coisa preciosa. Pensando bem, como foi o sal naquela época do Senhor Jesus Cristo? Como é que eles produziram? Eu li, eu descobri. Sabe como foi? Sabe como? Não sabe? Eu vou te falar, agora vai saber. Eles pegaram onde tinha o sal e colocou na água, tirando as impurezas e tudo e deixando secar, e só ficou o sal. Mas o sal tinha muitas impurezas e tudo, não foi como hoje em dia, branquinha, purinha e tudo, mas tinha muitas impurezas. Não foi feito como pegando sal de água salgada e deixando evaporar e ficou puro, não. Ficou com as outras coisas. O problema que nós temos conosco, que somos cristãos, ou temos Cristo, crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós somos sal da terra, mas tem muitas impurezas em nossas vidas, e por isso não somos um sal bem salgado e bem útil no reino de Deus. E como é que você tira essa impureza? É tão fácil. A Bíblia fala em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, nossas impurezas, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, confessando o pecado, você torna sal, purificado e útil no reino de Deus. Pastor Pio, mas eu sou meio canhoto, eu não sei fazer isso. Olha, eu te pergunto, você tem Cristo como Salvador? Tem ou não tem? Tendo Cristo como Salvador, a Bíblia obriga, eu não gosto dessa palavra obriga, ser um discípulo. Por quê? Eu não sinto como é obrigação, eu sinto como prazer ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos de então, eles queriam ir, lembrou o que nós lemos? Eles foram para frente e depois a multidão ficou atrás deles, então eles estavam mais perto do Senhor. Naquela época, como é que ensinava? Hoje em dia, nós sentamos em cadeiras, em escrivanias e tudo, e escutamos o professor, não é? Escutamos assim, quando não está brigando contra o sono. Mas eles na época não fizeram assim, eles andaram junto com o seu professor. Eu imagino que ninguém dormia, que estava andando. De vez em quando achava sombra e tudo, sentava lá e a Bíblia, ou seja, o professor ensinava. Eles perguntavam e tudo, e depois andava pouco. Então, o discípulo ficou pertinho do seu professor. Nós temos, além de Cristo, ficar pertinho do nosso Senhor. Como é que ficamos pertinho? Leitura bíblica todo dia, a oração todo dia, eu oro o dia todo. Às vezes eu acordo à noite, outra noite eu acordei, primeira vez, 1 hora da madrugada, e eu não dormi direito o resto da noite, fiquei orando, cochilava um pouco, depois acordava, orava mais e tudo. Então, oração é uma coisa tem que ser integral na nossa vida. Orar sem cessar tem que ser uma realidade. Tudo bem, ficando perto do Senhor inclui lendo a palavra de Deus, orando, obedecendo a palavra de Deus. O Tiago fala que nós temos que ser ouvintes
praticantes e não negligentes e tudo. Então, tem isso e que mais? Tem que ser purificado, confessando o pecado, abandonando o pecado. Como é que você abandona o pecado? Pensa bem. Eu uso essa ilustração. Ilustração maravilha. Eu vi ontem à noite o pastor que estava pregando, ele bebeu lá água várias vezes. Não bebeu? Tudo bem. Não estou reparando, não. Mas vamos supor, nós temos o corpo do pastor, tá? Está vazio, não, está cheio de pecado. Como é que eu posso tirar o pecado? Eu tenho de encher com o líquido. Vamos supor, eu vou encher com alguma coisa. Para tirar o pecado da minha vida, eu tenho de encher com a palavra de Deus. Abre na sua Bíblia em Salmo 119. Verso 9. Talvez você já tenha memorizado. Com que purificará o jovem? Eu vi no e-mail alguma coisa nesses dias, que o homem falou, eu não sou jovem, eu tenho 25 anos, eu esqueço que ele falou com muitas revisões, então ainda sou jovem de 25 anos, mas tenho muitas revisões e tudo. Mas então, como purificará o jovem no seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei, ficando perto, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então é simples, falta só a vontade. Só a vontade. O sol real sendo mais solúvel do que as impurezas poderia ser deixado um resíduo tão diluído que tinha pouco valor. Agora, pense comigo, como vai a sua vida? Como vai a sua vida? Você deve ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E o que é um discípulo? É uma pessoa que realmente arrependeu-se do seu estado pecaminoso e colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. O que um discípulo faz? É uma pessoa que, tendo Cristo como Senhor, o segue como seu mestre, pertinho, coladinho. E onde é que faça? É uma pessoa que influencia as pessoas a serem salvos e discípulos do Senhor Jesus Cristo, sendo transformados como o sal transforma o sabor da comida. Essa é a sua vida, essa deve ser a minha vida. Não podemos fazer as outras coisas. Colocando na prática, lendo sua Bíblia todo dia, como eu já falei. Tá? Confessando o pecado, orando, e saindo da despensa e dando sabor para os que estão lá de fora. Meus amados, tem 3 oportunidades, no mínimo, nessa semana. Domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. Além das atividades fora disso, que dá você uma oportunidade, não só de aprender a palavra de Deus, mas para levar a palavra de Deus aos outros e convidar os outros para chegar aqui na igreja junto com você. Só nesse intervalo, eu não sei, tem folhetos lá, eu sempre pego os folhetos da nossa igreja aqui, e ontem à noite eu dei 2 folhetos para as pessoas lá do hotel. Ontem de manhã eu dei folheto para a moça que recebeu a gente e tudo. Onde a gente anda, a gente vai dando folheto, convidando no supermercado,
no posto de gasolina, onde a gente atua, lá no serviço. Onde foi ontem? Que a moça estava, foi no restaurante. Estávamos esperando uma coisa e tudo e tal, pegamos uma coisa para comer, quando eu fui pagar, eu sempre falo, pode ler, pode tiver um tempinho, porque estava lotado de serviço. Aí leia. Foi o folheto dessa igreja. Vamos ser sal, vamos sair e convidar as pessoas para entrar. Olha, quem tem responsabilidade de falar de Cristo, ganhar almas e discipular os perdidos? Todo mundo levanta seu dedo, indicador. Agora é ponto, assim. Você tem. Esse não é o dever do pastor como pastor, é o dever do crente como crente. E você tem a sua responsabilidade. Então, confessar o pecado, ler a palavra de Deus, orar e sair da despensa. Para dispensar ou para entregar a palavra de Deus aos que estão lá fora. Amém? Tem perguntas sobre isso? É bem isso, não é? Bem acusadora até. Mas, obedecendo, sendo discípulo, vamos ver a nossa igreja crescer mais. Amém? Amém. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos por tudo que Tu és. Pai, infelizmente, às vezes a gente é sal muito fraco, porque tem muitas impurezas em nossas vidas. Eu oro agora, Pai, da minha vida como a vida de cada pessoa aqui, tendo Cristo como Salvador, que vai confessar o seu pecado ao Senhor, confiando que o Senhor vai perdoar, e sabemos que vai, e que o Senhor vai nos purificar. Mas, Pai, nós temos que entregar, nós temos que deixar, e pedimos, Pai, que o Senhor possa nos ajudar. Ajuda bem o quê? Nos dando mais desejo para realmente confessar e abandonar. E esse desejo vem através da leitura da Tua Palavra, como o Salmo 119, verso 9, indica claramente. O jovem purificará o seu caminho observando a Tua Palavra e andando de acordo com ela. Pai, nós te pedimos, se tiver alguém que não tem Cristo, talvez alguém ouvindo de vídeo, talvez alguém que está aqui, eu não conheço o coração como o Senhor conhece, mas que o Senhor possa dar aquela convicção da necessidade e que o Senhor possa continuar a mensagem em nossas vidas. Abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, pastor. Amém, meus irmãos? Foi uma bênção, né? Que nós possamos realmente ser sal nessa terra. Verdadeiros cristãos buscando pessoas através da ação do Espírito Santo e do mandamento do Senhor Jesus Cristo, para que pessoas possam ir ter um encontro pessoal com Cristo. Amém? Irmãos, nesse momento nós vamos fazer a separação das nossas salas. Nós teremos apenas 10 minutinhos, tá? 10 minutinhos para nós confraternizarmos e logo após voltamos. Aí, hoje eu gostaria de pedir que nós realmente fizéssemos os 10 minutinhos. Bateu 10 minutos, a gente vem direto para as salas, tá bom? Para o pastor não ter que ficar aí chamando e tudo. Então, bateu 10 minutos, a gente volta aqui para nossas aulas. Amém? Aleluia. Amém.